acabei de perceber, só um minuto para quem está aqui no Instagram, que não estava acontecendo aqui no Facebook a live e agora está começando, então deixa eu só dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Facebook, te dar as boas-vindas para a nossa live semanal, e eu já estava introduzindo o assunto porque eu achei que eu estivesse presente no Instagram e no Facebook, só agora eu percebi que eu só estava no Instagram. Então, bem-vindo, bem-vinda, nós estamos aqui hoje falando bom, antes até de eu falar do que eu estava falando, por que que eu vou falar disso? Você sabe que eu ajudo as pessoas a desenvolver capacidades e habilidades para lidar com os desafios. Então, hoje a gente está aqui falando nós vamos aqui falar de um muito importante. Para isso, eu estava aqui dando um exemplo, porque em várias áreas da nossa vida nós temos desafios, e para ficar mais fácil da gente compreender, eu vou trazer alguns exemplos concretos de áreas diferentes da nossa vida, para daí a gente chegar, então, qual é o vilão de tudo isso, qual é o nosso inimigo, o que é que está por trás de tudo isso, como é que a gente pode resolver, como é que a gente pode solucionar. Bom, então, alguns exemplos concretos, assim, de pessoas que eu já acompanhei, enfim. Por exemplo, uma mãe com um grande desafio em brincar com os filhos. E por que ela tem grande desafio em brincar com os filhos? É porque ela não sabe brincar? Não, é porque, por exemplo, ela acredita que é importante, imprescindível, educar e gerar responsabilidade nos filhos. E ela acredita nisso de tal forma que ela está sempre colocando regras para não deixar de cumprir aquilo que ela entende que é a maior missão dela enquanto mãe. E aí, por consequência, vem lá uma dificuldade de brincar. Então, eu vou aqui, né, eu falei que eu vou contar vários casos, vários setores diferentes. Então, o que está acontecendo aqui? Essa mãe quer brincar, ela quer ter uma relação mais próxima com os filhos, mas ela não consegue alcançar o sonho, que pode ser simples para muitas pessoas, mas que para ela não é simples. Um outro caso de uma pessoa que... Aí agora eu vou falar um pouco da vida profissional. É uma outra mulher que está num trabalho em que o ambiente é bastante exigente, né? Aquele ambiente em que você trabalha 8, 9 horas, daí não está bom, aí você começa a trabalhar 10, e aí também não está bom, e aí você vai para 11, 12, 13 horas de trabalho, e também não está bom, e aquele ambiente exige cada vez mais de você, muitas vezes até desqualificando as suas entregas, como se isso fosse um grande estímulo para que você fizesse mais. E diante de tudo isso, essa pessoa começa a se sentir muito, muito mal. Ela não sabe o que fazer diante desse ambiente. Ela vai ficando ali, sabe, assim, pequenininha, desgostosa da vida, assim, sabe, ficando murcha como uma uva passas, assim, porque não tá legal. E aí vem uma situação de estresse, uma situação de desmotivação, de desconforto. E a gente tem ali aquela pessoa que quer se desenvolver, que quer fazer bem o seu trabalho, mas que aquilo dali não está fluindo, não está acontecendo por algum motivo. Aí vou pegar um outro setor ainda, porque aqui vamos falar de alguns cenários diferentes que geram problema na nossa vida. Por exemplo, no casamento, que é muito comum, meu cantinho aqui escuta muitas questões a respeito do casamento, porque é claro, um aspecto muito importante da nossa vida, é um aspecto que eu diria, inclusive, de grande possibilidade e oportunidade de desenvolvimento, porque é exatamente ali que você estabelece uma relação muito íntima com alguém. E justamente por isso é também um lugar em que você se depara com muitas coisas a seu próprio respeito e com a necessidade de lidar com as diferenças na intimidade. Então, claro que ali a gente tem um cenário de bastante desafio, então por isso é muito comum as pessoas chegarem aqui com algumas questões. Então, vou aqui dar alguns dos exemplos que são comuns. Por exemplo, exemplos financeiros, né, que acontecem muito. Às vezes o casal não conversa sobre dinheiro e às vezes a mulher tenta conversar sobre dinheiro, mas o marido, ou porque ele é o provedor da casa e ele entende que ele é o dono do dinheiro, ou porque ele está numa condição ganhando menos do que ela e se sente inferiorizado, então também não quer conversar sobre dinheiro. E naquela relação ali, ela vai ficando insatisfeita, ela também não sabe exatamente
o que fazer, como é que ela conduz, e às vezes esse desconforto ele vai aparecendo em outras áreas da vida, porque a gente não conversa sobre uma área que está problemática, outros problemas, outras questões vão acontecendo em outras áreas, e aí essa mulher muitas vezes chega aqui falando, olha, eu me sinto inferiorizada, desconsiderada, desqualificada, desrespeitada, porque de algum modo eu colaboro, por exemplo, nas coisas da casa, e o que ele me diz é que ele é o dono do dinheiro e eu não tenho, né, não tenho uma colaboração nisso. Ou então, no caso contrário, em que ele está ganhando mais e ela menos, olha, eu tento falar para ele que isto não tem nada a ver, né? E aí eu começo a perguntar algumas coisas, e nesses casos é comum, de repente, em algum momento, ela deixar escapar algumas frases, algumas falas, que podem gerar nele mesmo a sensação de inferioridade. E aí, isso vai comprometendo a relação. Então, eu estou aqui trazendo 3 cenários diferentes, um cenário de maternidade, um cenário profissional, um cenário de casamento, para dizer assim, puxa, o que eles têm em comum? O que nesses 3 cenários existe que impedem a mulher, no caso, eu vou falar aqui da mulher porque estou focando mais a ela, mas como eu disse inicialmente, pode ser usado para o homem também. O que é que a está impedindo de fluir como mãe? O que é que a está impedindo de fluir no trabalho? O que é que está a impedindo de fluir no casamento? Bom, a primeira coisa é que em todas essas situações existem uma parte que é de fora, que são os filhos, que é o ambiente de trabalho, que é o marido. Então, todas as relações, as interações que a gente estabelece, claro que tem a parte do outro. Por exemplo, trabalhando com empreendedoras, é muito comum, que eu tenho aí também uma experiência trabalhando com elas, é muito comum eu ouvir dessas mulheres que o grande inimigo são os concorrentes, um preço desigual, ou então que as pessoas são desleais no mercado, ou então é a condição econômica, e aí elas colocam muitos empecilhos no externo, no exterior, como essa pessoa que está lá na condição de trabalho, e o meu ambiente de trabalho é horrível, ele é nocivo, ele não é bacana, e essa outra pessoa, meu marido não sabe lidar com dinheiro, e a mãe, porque os meus filhos, eles têm que ter uma responsabilidade, um comprometimento, então todas esses 4 exemplos aí que eu fui dando, o discurso muitas vezes é colocado mais até no outro do que em si. Então, primeira coisa, eu não vou aqui negar que existe a parte do outro. Ao contrário, 50% e 50% em qualquer relação. Então, nessa relação que eu estou falando da mãe com os filhos, na interação, claro que ela é adulta e eles são a criança da relação, mas assim, 50% e 50%. Na relação de uma pessoa com o seu trabalho, 50% e 50%. Num casal, 50% e 50%. Uma pessoa que está empreendendo, 50% e 50%. Agora, nos meus 50%, eu tenho 100% de responsabilidade. A responsabilidade é completamente minha nos meus 50%. Isso significa que algumas coisas, ou melhor, tudo que acontece dentro dessa seara dos 50% diz respeito a mim, ao que eu estou ou não fazendo para chegar no meu sonho, para chegar onde eu quero. E é aqui, exatamente aqui, nesse cenário, que eu tenho o maior alcance. Porque, de fato, eu não posso mudar a condição socioeconômica do país para favorecer ou não o meu negócio. Eu também não posso mudar uma cultura corporativa de dentro de uma empresa. Eu posso iniciar um movimento, agora isso vai levar um tempo. Não é assim, hoje eu quero que mude e amanhã mudou. Mesma coisa, eu não mudo o meu parceiro, o meu marido, o meu namorado, não mudo, né? As pessoas pensam o que elas pensam. O que eu posso fazer, então, dentro dessa situação, na parte que me cabe? Porque eu também não vou mudar, ainda que com as crianças eu tenha um alcance um pouco maior, porque estamos num processo de educação, mas numa cultura familiar, numa relação de parceria, de casamento, numa relação de desenvolvimento de um negócio, nós vamos ter um alcance até a página 5, ali no outro, no que está fora. Agora a gente tem um alcance muito maior do que está dentro e na responsabilidade que nós temos em lidar com aquela situação. Qual é a nossa responsabilidade? O que nos cabe? E aqui entra, seguramente,
uma grande oportunidade para você, porque aqui mora o seu inimigo. Agora eu vou te dizer uma coisa. O seu inimigo, ele também é o seu amigo. Por quê? O que eu estou aqui chamando de inimigo? Inimigo é a sua, ou pode ser, a sua mentalidade, a forma como você olha para tudo isso, a forma como você enxerga tudo isso que está te acontecendo e a forma como você lida com tudo isso. Isso pode, dependendo dessa forma, ela pode ser uma grande inimiga. Dependendo da forma, ela pode ser uma grande amiga, uma grande impulsionadora. Eu vou voltar para os meus exemplos para falar de mentalidade. No exemplo da mãe que cuida, que quer brincar com os filhos e entende que ela precisa o tempo todo, ou a maior parte do tempo, estimular neles comprometimento, compromisso, precisam estimular dentro dessa criança a responsabilidade, a seriedade. Então, ela acreditar nisto, ela ter esta mentalidade, este pensamento, ou o que a gente vai chamar de um jeito mais técnico, né, dessa crença, e eu diria assim, essa percepção, pode soar como um grande impeditivo para que, de fato, ela consiga brincar com aquelas crianças. Porque é quase como se, no momento em que ela faz isso, ela entra em conflito com uma criança que ela tem. Como é que eu vou brincar e trazer algo divertido? Será que eu vou ter a mesma credibilidade para com os meus filhos, para quando eu colocar um limite? Então, esse conflito que é interno, que passa aqui dentro da nossa mente, esse conflito pode ser um inimigo. Um inimigo, na verdade, esse pensamento pode ser um inimigo, não no sentido de que ele faz mal, certamente ele está ali por meu bem, ele está ali porque ele quer me proteger de algo, ele quer preservar que eu consiga ser uma boa mãe. Agora, ao mesmo tempo, ele traz como consequência o meu não conseguir brincar. Entende? Então, esse pensamento pode ser muito limitante, limitador, naquele contexto. Vamos para o exemplo da pessoa que está lá naquela condição de trabalho, daquele ambiente que é extremamente nocivo. E ela enxerga o ambiente como a única possibilidade dela no planeta de trabalhar. É a única possibilidade. Ela não enxerga outras possibilidades. Ela também não enxerga a possibilidade dela começar a se posicionar de um outro jeito para estabelecer os limites que são dela dentro daquele ambiente. Porque ela entende que se ela se posicionar, ela vai ser demitida. E que essa é a grande chance e oportunidade da vida dela. Agora, olhar desta maneira já me coloca ali numa condição de que eu sou menor e você é maior, eu te devo obediência, então deixa eu ficar aqui quietinha na minha, né, aceitando tudo que você me coloca, tudo que você me posiciona. E não, eu não preciso me calar e ficar quietinha na minha. Essa não é a minha única opção. Eu sei que não é simples, não é fácil simplesmente falar, aqui é minha demissão e eu vou tocar a vida. Não é assim. Agora, não criar nenhuma alternativa e ficar ali tem muito a ver e está muito relacionado à minha mentalidade, a forma como eu estou enxergando e como eu vejo a mim mesma, ao meu trabalho, as minhas capacidades, as minhas possibilidades, a minha competência, a minha autoestima. Como é que eu lido com tudo isso? A mesma coisa lá, a história do casamento, em que a gente tem um homem e uma mulher e que não falam sobre dinheiro. E aí a mulher fala, não, porque ele não quer falar sobre dinheiro, né? Eu dei até 2 exemplos dentro deste exemplo. Primeiro, eu falei do homem que detém o dinheiro e a mulher que, por exemplo, não trabalha e não se conversa do dinheiro e ele entende que ele é o dono do dinheiro, ele é que organiza como que a coisa deve acontecer e a mulher resta dar um ok e simplesmente tocar e ela fica numa insatisfação, não se conversa sobre aquilo, quando se conversa tem briga, como fazer e onde cabe a mulher. É claro que, de novo, nessa, como em todas as outras situações, tem as duas partes. Tá bom, e como que essa mulher, dentro dela mesma, foi até ao longo do tempo, fazendo a sua imagem para si mesma, de mulher, enquanto ouvir isto alcançou e afetou a sua própria autoestima, a sua autoconfiança, a sua segurança, para que ela pudesse se posicionar ali de um outro jeito. E como fazer, então, agora, essa mentalidade estar mais
próxima, mais próxima de um autorrespeito, de um autocuidado, de um autoamor, para que ela possa se posicionar ou para que ela possa encontrar outros caminhos e outras alternativas, como, por exemplo, até mesmo voltar a trabalhar e gerar a própria renda. Então, que caminhos que ela tem aqui? Que possibilidades, que alternativas, para que ela possa pensar nisso, a mentalidade precisa trabalhar a favor e não e não contra ela, como ela sendo alguém que, por exemplo, não pode produzir renda, porque parou de trabalhar há muito tempo. E aí são várias historinhas que a gente vai contando para a gente mesma, para a gente ficar no mesmo lugar onde a gente está. Eu costumo dizer aqui, qual é a historinha que você está contando para você mesma? E quem é que vai acreditar nisso além de você? Ou quem é que está acreditando nisso além de você e até comprando essa historinha junto com você? Será mesmo que essa é a historinha que vai te levar para onde você quer, para uma independência financeira ou para um casamento em que haja, de fato, equidade? Então, avalia, vamos lá, com esse pensamento, vai chegar lá? Ou também aqui naquela situação contrária dentro do casamento, quando a mulher está ganhando mais, o homem está ganhando menos. E eu disse que em alguns momentos ela deixa transparecer que, por exemplo, ela está mesmo mais dona das coisas. Então, essa mentalidade que é absolutamente resquício do nosso mundo machista e que é comum e acontece, se essa mentalidade, eu não vou entrar aqui muito nessa seara, mas se essa mentalidade também não é transformada, vai gerar ali algumas escorregadas que vão fazer com que o meu casamento não fique tão bem, porque eu vou falar coisas pro outro que realmente ele não vai gostar. É fato, é fato. Então, como é que eu posso fazer para modificar isso? Primeiro, me dar conta do que é que eu estou fazendo. O que eu estou falando aqui? Mentalidade. Depois, começar a mudar a minha ação, a minha atitude. Fazer diferente, me gerenciar de um outro jeito. Né? E no mundo do empreendedorismo? Mulherada, a mesma coisa. Veja, porque a crise, porque o governo, porque o concorrente, tudo isso existe. E o que você, dentro de você, tem pensado a respeito de tudo isso para inovar, para alcançar alternativas, para fazer novas parcerias, para pensar o seu negócio e a sua vida de um jeito diferente. O que está nas suas mãos fazer para você obter um resultado diferente. Então, do que é que nós estamos falando aqui o tempo todo? Da sua mentalidade, da sua percepção, porque ela pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior amigo. A sua maior inimiga ou a sua maior amiga. Ela pode efetivamente ser a sua maior amiga, dependendo de como você percebe a vida e se disponibiliza para perceber a vida. E aí, dependendo de como você tem a clareza, ou dependendo de quais são os seus objetivos, você pode ir fazendo ajustes, ir flexibilizando a sua própria percepção para que você se aproxime mais daqueles que são os seus sonhos e os seus objetivos. Quando a nossa mente muda, seguramente a gente tem a possibilidade de uma mudança de resultados aqui fora, de uma possibilidade muito maior de alcançarmos os nossos sonhos. Ok? Eu vou aqui dar um beijo para todo mundo que está me acompanhando. Muita gente passou por aqui acenando. Um beijo para todo mundo. Um beijo aqui para a Cláudia, para o Kleber, para o Maurício, para o Alcir, para o Renato, para o Samuel. Enfim, aqui falando que bacana, que você respeita aí muito, que legal. Um beijo para todo mundo que passou por aqui no Face também. E nós nos encontramos em breve. Se você está assistindo essa live depois, deixa eu só dar aqui um recadinho que você pode escrever, dar o seu comentário e, enfim, me fazer perguntas. Eu vou ter muito prazer em responder, mesmo que seja depois. Se tiver passado aqui alguma coisa, depois eu entro também para responder. Ok? Nos encontramos na sexta-feira, numa próxima live. Essa sexta-feira, live com 3 convidadas, vai ser bem bacana. Continua acompanhando aqui para você saber todos os detalhes, que nós vamos falar um pouco de reabilitação de pacientes com doenças neurológicas. Vai ser bem bacana o tema e o assunto, enfim.
Eu te espero na sexta-feira e vamos nos vendo por aqui. Um beijo muito grande. Até a próxima. Tchau, tchau.